Brinquei até com o seu Wilson, que ele perguntou mais cedo o que eu precisava na palestra. Eu falei, prece. Porque se eu passar mal, quem vai fazer é você, seu Wilson. Não passei mal, ele orou. Orou. Por isso eu estou aqui, insistindo. Por quê? Porque a responsabilidade é imensa. Márcio, como bom obsessor encarnado, me designou a tarefa de fazer uma palestra no dia 18 de abril, com o tema que é a comemoração dos 166 anos da obra O Livro dos Espíritos. Vocês sabiam disso? É hoje, gente. 18 de abril. E eu tenho uma pegada mais da filosofia, do evangelho, pegar um texto desse como o Henrique leu aqui agora, e a gente vai, conversa sobre ele. Um negócio mais de viajar na maionese, o Livro dos Espíritos para trazer aqui. E não era assim a seleção das questões de tal a tal, era para falar sobre a comemoração dos 166 anos desta obra, que marca o pontapé inicial aí da doutrina espírita. Veja bem, não do espiritismo, porque o espiritismo sempre existiu, né? Manifestações espíritas sempre existiram, não é nenhuma novidade, mas a codificação, o entendimento desses fenômenos, como utilizar esse entendimento para o nosso crescimento individual. Toda essa organização, o pontapé inicial disso foi com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E aí, gente, eu não vou nem fazer aqui uma palestra, eu acho que eu vou fazer uma leitura comentada, porque é muita leitura. E Henrique falou assim, meu Deus do céu, você imprimiu, você vai ler isso tudo. Olha, eu vou tentar não ser tão enfadonha, mas tem coisa que eu não decoro. Lembra a prova de história que a gente fazia na escola? Difícil decorar, né? Data, ano, nome. E as coisas que a gente decora, normalmente a gente não lembra, porque a gente não aprende de fato. É por isso que a gente não tem que se preocupar mesmo em decorar, não. Em aprender. Alguém aqui, sem a menor vergonha, tá, gente? Alguém aqui nunca abriu para ler, nunca estudou o Livro dos Espíritos? Todo mundo conhece? Você não? Obrigada pela sinceridade, você também não. Aí começa a surgir, né? Porque um sabe a cara tava, aí aquelas mãozinhas tímidas assim, começa a surgir. Eu vou já abrir, deixando o convite para quem interessar. A gente vai falar sobre o que é essa obra do Livro dos Espíritos, né? Mas o Café com o Evangelho estuda o Livro dos Espíritos 2 vezes por mês. O que é isso? O Café com o Evangelho é um programa matinal que acontece todos os dias, às 7 horas da manhã, no canal do YouTube do mesmo nome, Café com o Evangelho. E a gente estuda o Evangelho de manhã, por isso que eu estou treinada na filosofia. Não que eu seja boa, não, mas que a gente vai ouvindo todo dia, né? Alguma coisa a gente sabe repetir. Mas à noite a gente faz o estudo das perguntas, das questões que são desenvolvidas no Livro dos Espíritos. Então, eu deixo o convite aí aos companheiros que depois, né, tenham aí a curiosidade de conhecer e acompanhar o estudo. Lá na playlist do canal tem só os estudos do Livro dos Espíritos, então para acompanhar desde o início, enfim. Então vamos lá, ao que importa, né? Até a gente chegar aqui, nos 166 anos do Livro dos Espíritos, quando a gente olha uma assembleia dessa, né, todo mundo interessado aqui, eu acho que Kardec deve dar um sorrisinho onde ele estiver, né? Porque foi um trabalho danado. Mas foi um trabalho que a gente lembra dele, Hippolyte Rivail, o nome dele, né? O Allan Kardec a gente vai ver que é um pseudônimo, né? Não é o nome dele naquela encarnação. Mas não foi ele sozinho, né? Os grandes marcos da humanidade, as grandes coisas que acontecem, sobretudo que estão associadas ao progresso do globo, do conjunto de habitantes, elas não são executadas aqui. Não é uma ideia brilhante de um ser humano encarnado que, com
acontecimento. E antes de eu falar do livro, eu vou falar de um outro livro, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Você já ouviu falar desse livro? Esse livro é polêmico, né? Que tem espírita que lê esse livro e acha que não, é uma balela isso, não é possível. Olha para o lado, olha o país e fala, isso aí não é coração do mundo, não sei onde Chico tirou isso. E outros já olham do outro extremo, pensam que o Brasil é o filho preferido de Deus. E não é nem uma coisa nem outra. Que não existe essa coisa de Brasil acima de todos. Porque Deus não tem um filho preferido. Ele ama todas as nações igualmente. Quando Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, vem trazer para a gente a história espiritual da Terra do Cruzeiro, que é o Brasil, ele vem nos contar que aqui vem a ser um hospital-escola, onde os necessitados do Evangelho prioritariamente estarão. Um ou outro vem como missionário para alavancar esse povo, mas a maioria de nós, e eu me incluo, somos enfermos aqui, instalados, porque necessitamos. E, muito provavelmente, viemos do que os historiadores chamam do velho mundo, né? Antes do Brasil ser descoberto, aquele velho mundo lá, ó, já existia, lá no outro continente. E aí, no capítulo 22 dessa obra, que é um capítulo intitulado Bezerra de Menezes, a gente vê uma coisa interessante. Humberto de Campos vem dizendo para a gente que as verdades novas iam surgir segundo os imperativos da lei natural nos centros culturais do velho mundo. Ou seja, o espiritismo nasceria, teria como berço o velho mundo. Ele veio lá mesmo, né? Na França. Mas a civilização armada terá de perecer para que os homens se amem como irmãos, porque o amor é incompatível com o armar. Para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Ou seja, plantou lá, começou lá, para trazermos ramos desta árvore que é o coração do mundo aqui entre nós. E aí ele vem dizendo que assembleias espirituais, reunindo gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, olha bem, eram levadas a efeito nas luzes do infinito para designar missionários de novas revelações. Foram feitas reuniões. E não é essa reunião como a gente tem aqui encarnado, não. Tem reunião que 1h30 bastava, né? Mas a gente marca reunião para marcar reunião. Não, eles sabem fazer reunião, gente. Reúne mesmo, com propósitos sérios, elevados. E numa dessas assembleias, presididas pelo próprio Cristo, foram destacados um dos grandes discípulos para vir à Terra na tarefa de organizar e compilar os ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação aos estudiosos do tempo. O Espiritismo vinha a ser, portanto, um método de observação, metodologia, ciência. Foi assim, então, que Allan Kardec, Hippolyte, nasceu em 3 de outubro de 1804, lá em Lyon. Mas, segundo os planos do trabalho do mundo invisível, esse grande missionário, no seu esforço de síntese, precisaria da cooperação de outros, uma pleiade de auxiliares para coadjuvá-lo, inclusive João Batista, que organizaria o trabalho da fé. João Batista, o apóstolo. Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico. Gabriel Delane, que apresentaria a estrada científica. E aí, nessa questão, né? Então, por que eu quis falar isso? Que quem vai estudar sistematicamente a doutrina espírita começa lá no Oeste pelo contexto histórico. Vocês lembram disso? Aula chata. Não, ótima aula. Muito boa aula. Não é, Márcia?
entre os encarnados, teve esse contexto histórico lá na espiritualidade. Por isso que eu comecei por ele. E quando ele chega no livro para a gente, em meados do século XIX, dando esse marco da doutrina espírita, a gente precisa lembrar o que estava acontecendo, sucedendo nessa época aí, né? Nesse século XVIII, ele é marcado por grandes movimentos revolucionários. Gente, eu vou ler, tá? Porque eu não decorei. Ele é marcado por grandes movimentos revolucionários na Europa, que derrubaram o absolutismo. Você lembra disso? Não decoraram só para a prova da escola, né? Vocês lembram? Do absolutismo. Aí começaram a implantar a economia liberal, extinguir o sistema antigo colonial. Uma mudança, gente, enorme na sociedade. E aí vem ideias renovadoras da filosofia, da ciência, divulgadas por espíritos reformadores, denominados iluministas e enciclopedistas. Ou seja, já vinha vindo essa galera reencarnando já com esse propósito. E aí tem uma série de personagens, né, marcantes dessa época, Voltaire, Montesquieu e etc. Enfim. Em seguida, começou a ter conflito do clero com a nobreza, com a burguesia. Vocês lembram que a igreja mandava em tudo, né? O Estado estava assim, a igreja. Desencadeou a Revolução Francesa, teve o golpe de Estado de Napoleão Bonaparte. Vocês estão fazendo assim, mas não estão lembrando de nada, então só vou voltar no século XVIII. E aí Napoleão promulgou uma nova Constituição. É chato, mas é importante a gente saber, gente, tudo isso. Por volta desse mesmo período, a Inglaterra deu lá a Revolução Industrial, que acarretou um monte de transformação também na sociedade, modificando relações humanas dentro da Inglaterra e fora. Não tinha internet, Wi-Fi não, mas as coisas também chapiscavam aqui e ali. Essa Revolução Industrial facilitou avanços tecnológicos importantes, por exemplo, na área das comunicações, da eletricidade, do transporte, das gráficas. Então, a Europa, em meados ali do século XIX, era um caldeirão de emoções. E é claro que, junto a essas emoções, né, eram manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas. Isso tudo foi deixando o solo fértil, material e espiritualmente. E aí, meus amigos, lá por volta de 1854, 3 anos antes apenas do lançamento do Livro dos Espíritos, Denis Hippolyte Léon Rivail, não sei nem se eu estou falando direito o nome dele, ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes. Você já ouviu falar nas irmãs Fox, né? Que tinha batida na parede, menina corajosa, beça. Começaram a fazer perguntas para as batidas. Eu chamo Henrique na hora. Não perguntava, não, ela estava lá brilhante. E aí, né, veio aquele movimento todo das mesas girantes. E um magnetizador conhecido lá na época, o senhor Fortier, ele foi contar para o professor Rivail sobre essas situações das mesas girantes. Você já viu o filme de Allan Kardec? Já leu a biografia, uma coisa assim?
atrás daquilo ali. Não podia ser só uma brincadeira. E aí ele conheceu a família Boudin através da mediunidade de duas jovens. Acho tão interessante. Caroline e Julie Boudin tinham na época 16 e 14 anos apenas. E ele começou a presenciar comunicações que essas médiuns davam, seguidas de respostas dadas a questões que eram apresentadas, inclusive a perguntas que eram feitas mentalmente. Ou seja, peraí, se faz uma pergunta mentalmente, não fala, e elas respondem através dessa cestinha galásia, tem coisa aí e que não é só magnetismo, né? Nessas sessões, então, na casa dessa família Boudin, ele começou a desenvolver os primeiros trabalhos importantes sobre o espiritismo, mais pela observação dos fatos do que necessariamente pelas revelações. Porque é imprescindível a gente contar toda a história, né, do Livro dos Espíritos, e sem falar de Allan Kardec, é impossível passar por isso. Tem um livro chamado Obras Póstumas, que foi depois que ele morreu, que os amigos compilaram os escritos dele, né? E que está escrito lá um relato dele dizendo que um dos primeiros resultados das observações foi que os espíritos não eram senão almas dos mesmos homens, mas que não tinham soberana sabedoria nem soberana ciência, que o seu saber estava limitado ao grau do seu adiantamento, ou seja, não era toda a comunicação que poderia ser levada a sério. Por quê? O espírito, não é porque desencarnou, a gente fala isso, né? Fulano desencarnou, virou santo. Já ouviu essa expressão? Já. Não é necessariamente assim. Se o fulano é debochado encarnado, provavelmente vai continuar com deboche quando der comunicação. E ele começou a perceber que alguns relatos eram de almas simples, como as que estavam ali presentes encarnadas, né? Cada espírito que se comunicava, pela sua posição pessoal e pelo conhecimento, ele ia desvendando algum aspecto desse mundo invisível. Então ele começou a recolher, né? Como que você faleceu, o que você está sentindo. Começou a ouvir falar sobre remorso, sobre arrependimento. Começou a ouvir falar sobre crimes cometidos, né? Que eles acabavam falando. Começou a perceber situações filosóficas aparecendo nesses atendimentos fraternos, que basicamente era isso também, muitas das comunicações. E aí ele foi desenvolvendo métodos de observação, comparação e dedução, porque ele era um cientista. Allan Kardec, quando vocês forem estudar a história dele, a biografia dele, vocês vão ver que ele era um professor, pesquisador. Então ele era muito metódico. Ele foi desenvolvendo métodos mesmo, né? Como fazer os questionamentos, o que comparar entre uma resposta e outra, o que pode ser descartado, o que deve ser levado em conta. Ele não foi escolhido a esmo. E ele nem era a pessoa que dava a comunicação. Ele não era um Chico Xavier de 1857. Ele era um cientista observando o desenrolar daquele fenômeno. E aí, nesse trabalho, né, ele começou a propor perguntas que foram depois culminando no que hoje a gente tem como Livro dos Espíritos. Uma interferência? Estão ouvindo, Thiago? Está ouvindo, né? Não sou só eu. E aí, ele começou
Alô, agora foi. Obrigada. Aí ele começou a procurar outras médiums, né? Porque, para não ter dúvida, o que eu questionar. O que eu questionar aqui e eu questionar lá, lembrando que elas não tinham WhatsApp para se comunicar, vamos ver se parece essas respostas. Tá muito alto? Tá baixo? Igual? Então, acho que agora foi. Acho que agora foi. Não foi. Foi. Vamos lá. E aí ele vai citando aqui, né, as médiuns que ele foi usando. A Celine Jafé, com 18 anos. A senhorita Hermance do Fox, com 14 anos. Achei interessante, agora tá ótimo. Achei interessante que tudo jovenzinha, né? E hoje em dia a mocidade pergunta pra gente de mediunidade, a gente fala que tem que esperar estudar o de 1, é de 2, é de 3. É a de 1, é a de 2, é a de 3, é a de 4, é a de 5. E estavam aí as jovenzinhas ajudando Kardec. Tá refletindo, tá? Isso aconteceu então através da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação. E aí, olha bem, ele começou a estudar isso seriamente em 1855. Em 1857, sem um computador, nem com Windows XP, ele já tinha 501 perguntas prontas para ir para a gráfica. Não é qualquer uma, não. Gente, isso dando aula ainda, hein? Rapaz. E aí, o Zéfiro, que isso, gente? Eu estou um pouco assustada. E agora, gente, não me escutem, olha lá. A Kelly é o radar. Oi? Foi? Agora foi. Você desligou isso aqui? Desliguei. Pode falar, normal. Tá, normal, tô falando. E aí, eu me perdi. Ah, tá. E aí, o Zéfiro, que era um dos espíritos que comunicava sempre, inclusive era um, né, que se colocava ali como mentor, né, dessa tarefa aí toda, de Kardec, sugeriu que ele usasse esse nome, Allan Kardec, que tinha sido o nome que ele já tinha usado numa encarnação pretérita. E ele não tinha mesmo nenhuma intenção de ser conhecido ou Hipólito como o codificador, porque tinha um preconceito mesmo, né, também acerca de todo esse estudo. E ele tinha medo que isso acabasse com outras obras que ele tinha, porque ele escreveu outros livros, gente, acadêmicos. O homem não era mole. E aí, não parou por aí, porque Zéfiro falou para ele, e o próprio Espírito da Verdade falou, que estava bom como primeiro passo. Sabe aquele trabalho, você faz isso aqui para entregar, crente que vai ganhar um 10, e o professor fala assim, você pode fazer melhor, mas está bom. Foi um pouco mais caridoso que isso, mas falaram para ele que dava para melhorar. E aí a segunda edição do Livro dos Espíritos foi lançada em março de 1860, aí sim, com todas as 1019, né? 1019 questões. Não? Eu pedi uma revisão primeiro. Então, a primeira foi com 501. Isso. Aí foi para 1018. Isso. Depois a FEB, você estudou, hein? E aí a FEB, quem é essa professora? Aí a FEB decidiu lá que tinha uma pergunta que estava dentro da outra, né? E aí foi para 1019 perguntas. Muito bem. E aí, né, para essa segunda revisão maior, com 1000 e poucas perguntas, ele manteve contato com outros grupos espíritas em cerca de 15 países da Europa e das Américas. E eu fico me perguntando como funcionava bem o correio. Porque não tinha internet. E foi rápido, né? Coisa que só eu me pergunto. Mas então, vamos passar para a obra, né? Quando você pegar lá no Livro dos Espíritos, gente, o Livro dos Espíritos está à venda em nossa livraria, ali fora. Inclusive numa versão com letras grandes, para quem tem dificuldade de enxergar, tá?
ele está à venda lá, depois quem quiser dar um pulinho, mas ele também está disponível em PDF. Então você pode baixar no site da FEB. Tem um aplicativo chamado Kardecpedia. Já viu o Wikipedia? Wikipédia? Tem Kardecpedia. Kardec não está vendo, que vão te ver. E aí tem um aplicativo chamado Kardecpedia, com todas as obras de Kardec ali, inclusive a Revista Espírita, as edições todas da Revista Espírita, outras obras além do Pentateuco, né? E você pode ter assim no celular, tá? Tranquilamente. Então, compre para ajudar a casa, mas também saiba que você pode ter a mão aí. Então, o Livro dos Espíritos, quando você abrir lá, vai estar dizendo do que trata ele. Ele fala da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos e das suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade. Aquela galera que levantou a mão, que nunca leu o Livro dos Espíritos, eu espero que pelo menos eu consiga aguçar a curiosidade de vocês de conhecer. Aí, vamos lá, né? A reimpressão dessa segunda edição de 1860 tem uma nota lá do próprio Kardec dizendo que essa reimpressão pode quase que ser considerada como uma obra nova, porque, embora os princípios não tenham sofrido nenhuma alteração, com um pequeno número de exceções, eles são antes complementos do que modificações. A coerência dos princípios expostos, não obstante a diversidade das fontes em que os buscamos, representa fato importante para o estabelecimento da ciência espírita. Voltando lá no livro Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, a espiritualidade já havia dito que seria um método de observação. O espiritismo é constantemente uma ciência de observação, de auto-observação e de observação do mundo. Não dá para ser espírita só dentro da casa espírita. É algo que a gente vai carregando, linkando em todas as situações do nosso dia. O Livro dos Espíritos, quando vocês tiverem a curiosidade de ir lá ver, por exemplo, um estudo que a gente faz na turma do café, tem muita gente que vai direto para a pergunta 1. Vamos ver logo. São perguntas, né? São todas feitas de perguntas, da 1 até a 1019. Mas existe um antes da pergunta muito importante, que são os prolegômenos. Nunca ouviram falar, só aqui que a gente escuta essas coisas. Prolegômenos é uma introdução da introdução. Ele vem dizer que foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito do sistema, e vem explicar que não contém nada que não seja a expressão do pensamento dos espíritos e que não tenha sido por eles mesmos examinados. Ou seja, a doutrina é dos espíritos, não é do Kardec. Kardec só codificou. E a gente, eu não sei se por medo, se por preconceito, se por ignorância, quando assume que é espírita, faz questão de fazer vírgula, mas eu sou kardecista. Você já ouviu isso? Esse termo não existe, gente. Somos espíritas, porque a doutrina é dos espíritos. Não existe eu sou espírita, mas eu sou chiquista, porque eu só leio o livro do Chico. Não. É espírita. Existem outras doutrinas que são espiritualistas. Mas espírita é a doutrina dos espíritos. E não é aqui para dizer, então não é a A nem a B. Não, gente. Na introdução do livro dos espíritos, muito antes da gente ter todos esses preconceitos, né, que a gente tem, já está lá falando, explicando sobre esses termos. Os termos que Kardec precisou, inclusive, criar para facilitar o entendimento da codificação. Então, quando forem ler a obra e estudar, não pulem para a pergunta 1, não. Vai ler o prolegômeno, vai ler a introdução. E é muito interessante
e Henrique falou que descobriu isso recentemente, né? Que o livro, depois que começam as perguntas, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte trata das causas primárias. E aí, para aguçar a curiosidade de quem não leu o livro dos Espíritos, essa primeira parte que trata das causas primárias, ela tem 4 capítulos. Ela fala de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação do mundo e do princípio vital. Não é tudo que a gente quer saber? Quem é Deus? Como é que foi criado o mundo? E essa primeira parte já abre caminho para um outro livro da codificação espírita chamado A Gênese, que vai esmiuçar tudo isso depois. Ou seja, você lê esse livro, não acabou por aqui não. Você vai querer estudar mais. Na parte segunda, ele vai falar do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E aí ele é dividido em 11 capítulos. Você não leu ainda. Presta atenção. Ele vai falar dos espíritos, da encarnação dos espíritos, da volta do espírito. Você que está se perguntando, será que isso existe mesmo? Vai lá ver. E aí ele vai falar da pluralidade das existências, considerações sobre essas várias existências que a gente pode ter, né, ao longo da nossa evolução enquanto espírito, da vida espírita, da volta do espírito à vida corporal, da emancipação da alma, etc. E tem tudo a ver com o livro dos médiuns, que trata da comunicabilidade entre os espíritos e que é uma outra obra da codificação. Na parte terceira, ele vai falar das leis morais. Interessante demais, gente. Tem 12 capítulos. Ele vai falar da lei divina, da lei de Deus, da lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução. Quem aqui já fez o RG2? Estudou isso tudo? Lei de destruição, de sociedade, de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. E, gente, ele falava isso, lei de liberdade, quando ainda tinha escravizados, oficiais e legalizados. É uma bomba para a sociedade na época. E hoje em dia ainda é, porque eles só mudou um pouquinho o nome, mas muitas relações sociais ainda são bem trabalhadas nesse sistema, né? Patriarcado e tudo mais. E essa parte terceira tem tudo a ver com o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não conhece acha que o Evangelho segundo o Espiritismo é tipo o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, o Evangelho de Kardec. Não é. O Evangelho segundo o Espiritismo é um olhar espírita para principais passagens que estão no Evangelho, para facilitar o entendimento com um olhar para além da matéria. Outro livro ótimo, está lá no Kardec. Na parte quarta, ele vai falar das esperanças e consolações, dividido em 2 capítulos apenas: penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros, que vai culminar na obra Céu e Inferno. Uma obra excelente, que vai trazer para a gente o entendimento de experiências acerca de situações vivenciadas e narradas pelos próprios espíritos que comunicaram. E vem depois a conclusão, que é dividida em 9 capítulos. Queria muito que a gente pudesse agora começar a ler uma por uma das perguntas, mas a gente não ia sair daqui nem tão cedo, né? Ler, discutir, não vai dar. Quando eu falei que eu não me senti muito confortável com esse tema, é por isso, porque tem coisa que a gente tem que ler mesmo e falar, e só aguçar a curiosidade de vocês. Mas eu não me contive. Eu gosto de trazer uma crônica, eu gosto de trazer uma historinha. E eu fiquei pensando, né, Kardec, fazendo isso tudo a jato, enquanto eu no computador demoro tanto, enrolo para fazer as coisas. E aí eu achei lá no livro Cartas e Crônicas, do Irmão X, é uma psicografia do Chico, né? O Irmão X é um pseudônimo do Humberto de Campos, chamado Consciência Espírita, gente. A maioria que se considera espírita, quem ainda não se considera espírita, não tem
não compreende o motivo de tanta autocensura nas comunicações dos espíritas desencarnados. Ou seja, o sujeito desencarna, vem na reunião mediúnica e fala assim: ai de mim, se eu soubesse, quando eu estava encarnada. Aí vem aqui ler a fotografia no final da palestra, vai estar assim: meus irmãos, não percam tempo. Meus irmãos, não façam igual a mim quando eu estava aí. Não fica baixando Candy Crush. Enfim, fulano, que deixou a melhor ficha de serviço, volta a escrever declarando que não agiu entre os homens como deveria. Cicrano, Humberto de Campos, psicografou Cicrano. Eu achei que nem existia isso no mundo espiritual. Cicrano, conhecido por elevado padrão de virtudes, regressa por vários médiuns a lastimar o tempo perdido. Ou seja, Cicrano não reclamou através de um médium só. Deu passividade aqui, ali, acolá, e todo médium que dava passividade para ele reclamava. E você acentua, depois de interessantes apontamentos, tem-se a impressão de que nossos confrades tornam, do além, atormentados por terríveis complexos de culpa. Como explicar o fenômeno? Ele vem contar, dizendo assim, não fui eu que disse não. Conta-se que Allan Kardec, enquanto estava ali reunindo textos de onde nasceria o Livro dos Espíritos, ou seja, gente, ali, meados de 1855, 1856, naquela fase ali, foi dormir uma noite, impressionado com o sonho que ele teve com Martinho Lutero. Ó, Kardec, sonho com Martinho Lutero. E aí, durante o repouso, ele se viu fora do corpo em desdobramento. Não sabia se era sonho ou se estava mesmo desdobrado, ou seja, dormiu e se viu fora do corpo. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes, um mentor, que o transportou à nevoenta região onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Ouviu aquele ranger de dentes, arrastar de correntes. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera. Vai ter pesadelo não. Blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Imagina a cena. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu, perguntou, espantado, para o mentor que estava com ele: meu Deus, jazem aqui os crucificadores de Jesus? São eles que estão gemendo e sofrendo? E aí o mentor falou assim: nenhum deles. Conquanto responsáveis, os crucificadores de Jesus desconheciam na essência o mal que praticavam, não sabiam de verdade o mal que praticavam. O próprio Jesus auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. Aí Kardec ficou pensando: gente, mas quem está gemendo e sofrendo desse jeito? Serão os imperadores romanos? Ah, com certeza. Eles botaram a humanidade para sofrer demais, são eles. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se levaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje internados no campo físico à beira da remissão. Kardec continuou querendo saber, curioso. Acaso andarão presos nesses vales sombrios os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho, aqueles que perseguiam os cristãos? De modo nenhum, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização em que ostentavam. Todos eles já reencarnaram de novo, conseguindo instrução e entendimento. E aí, o codificador começou a pensar, não falou dessa vez, pensou nos conquistadores da antiguidade.
Aníbal, Alarico, Gengis Khan, gente, eu nem sei quem são. Todavia, que anunciasse, antes que ele falasse de uma pergunta, o mentor leu seus pensamentos e falou assim: nem vem falar, não vagueiam por aqui esses guerreiros que vocês recordam. Eles nada sabiam das realidades do espírito e por isso recolheram piedoso amparo. Aí Kardec disse: não é possível. Me diz que sofredores são esses cujos gemidos me cortam a alma. E o orientador esclareceu imperturbável. Acho chique mentor, que não se perturba, né? Estou longe de ser mentor. Imperturbável. Temos juntos de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, mas que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, o novo berço na terra é sempre mais difícil. Por quê, gente? Como é que é? Quem é, você estuda, né? A quem é dado, mais é cobrado, né? Como dizia Peter Parker, grandes poderes, grandes responsabilidades. Já ouviu isso? Será que ele nunca falou isso? Falou ou não falou? Uma merda essa frase, gente. Porque justamente todos os outros que ele mencionou não tinham bebido dos ensinamentos do amor, do Evangelho. Mas a consciência, porque não foi alguém que trancou eles ali naquele vale do sofrimento, foi a própria consciência. Quando a gente se equivoca sem saber, a gente sofre. Mas quando a gente comete um erro sabendo e vem o peso depois da culpa, a gente não precisa nem que alguém aponte a gente de tão mal que a gente fica. Difícil botar a cabeça no travesseiro para dormir. Eu não tenho nem travesseiro mais. Durmo com colchão reto. Chocado, que eu também fiquei. Kardec ficou chocado com a inesperada observação. Ele regressou ao corpo. Imagina ele voltando, atônito, de imediato. Levantou na hora e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento, no Livro dos Espíritos. E é a questão número 642 do Livro dos Espíritos, em que ele acordou disso e falou: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, estes cristãos, aparentemente, não praticaram o mal, mas eram omissos. Também não faziam o bem. E aí os instrutores responderam: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Não basta não fazer o mal. Gente, esse livro é uma bomba na mão da gente. Você lê isso, acabou sua paz. Porque a consciência fica como? Você não tem desculpa mais. Na hora que perguntarem assim, é Jesus ou é Barrabás? Você vai dizer o quê? Eu não discuto política, voto nulo. Tem? Quero nem saber. Tem que fazer o bem. Não tem essa de não fiz o mal. Tem que fazer o bem. Essa é só uma das questões do livro, né? Não desistam de ser espíritas, vocês que levantaram a mão. Mas agora que vocês já sabem disso, mesmo que vocês desistirem, já é. Segundo, é fácil de perceber, meu amigo, com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes nas religiões da maioria, seja muito diferente. Meus irmãos, que a gente não saia daqui procurando socorro nas reuniões mediúnicas
para dizer o quanto a gente está arrependido do tempo que a gente deixou passar. Quase acabando minha hora. E aí, só por pura curiosidade, não tem nada com numerologia, simpatia, nada disso. Mas hoje é de 166 anos do Livro dos Espíritos. Fui ver qual era a pergunta 166. 166, Kardec questionou: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Ou seja, desencarnei, não deu tempo, senhor. A tia pediu para chamar a prova, não estudei tudo, porque não deu tempo. Minha mãe pediu para fazer um monte de coisa em casa, não deu tempo. O que a tia manda a gente fazer? A prova de novo, né? Quando a gente vai mal, né? E aí Kardec perguntou: como pode a alma que não conseguiu alcançar a perfeição durante uma vida corpórea acabar de se depurar, né? Melhorar? E aí a espiritualidade responde: sofrendo a prova de uma nova existência. Voltamos de novo. Gente, a hora é essa. Igual começo de escola de samba, Sapucaí é grande. E a hora é essa. E aí, para terminar, eu tenho vindo aqui às quintas-feiras, à tarde. Aqui a casa abre, tá? Quinta-feira à tarde, 4 horas da tarde, Evangelho Terapia, seu Wilson está aí. Toda quinta-feira sentadinha aqui. Oi? É só o Wilson. Ah, tá. Não é senhor Wilson. Mas não é só o Wilson, não. Tem o Cosme. É o Wilson. Cosme também, quinta-feira está aí. A Luciene Bani, ela é uma fofa daqui da casa, ela não está aí hoje, não. Ela aprendeu a tocar violão e na quinta ela vem com violão. E ela toca uma música que está na minha cabeça desde quinta-feira. Que óbvio que eu não tenho violão para tocar, nem que eu tivesse, não tocaria. Que quem assiste o café sabe que ele só fica pendurado na parede. Mas nada. E aí, a música é assim, e eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Com esse pega no tranco ser humano que a gente tem que pegar. E ela fala assim, quem souber, só o refrão assim: já são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações e erguer os olhos pro céu. E erguer os olhos pro céu. Gratidão imensa a Allan Kardec, onde quer que ele esteja, e toda a pleia de espíritos responsáveis por essa codificação ter chegado nesse momento nas nossas mãos. Que a gente não perca tempo nem a oportunidade desse estudo, que faz tanta diferença na nossa vida e, consequentemente, na vida de todos aqueles que nos cercam. Obrigada pela